dia, pessoal. Meu nome é Marcos Abelon, eu sou da empresa W5 e eu queria contar para vocês um pouco o que eu passei nesses últimos 2 anos para entender por que entrar nesse mundo de aplicativos, né? Por que as apps. Então, eu queria começar com uma frase que eu gosto bastante e vocês já devem ter, muitos já devem se deparado com ela, que normalmente as verdades são muito fáceis depois que elas são descobertas, né? Você ouve muita gente falando, nossa, isso é óbvio, mas difícil era ver antes dela acontecer, né? Difícil é descobrir essas verdades. E uma das coisas que eu comecei nessa trajetória de entender por que apps, filósofos não tão antigos aí, o Denis Furtado é uma pessoa que a gente conversou muito. Ele deu uma palestra aqui, que ele é o primeiro filósofo aí que começou a me convencer desse mundo de aplicativos, né? Ele começou o aplicativo dele há 2 anos atrás, quando o Genexus estava também lançando o gerador, não sei nem se tinha lançado até, e ele se aventurou a levar um modelo de processo para o celular, né? O outro filósofo é o William, que acabou de fazer a palestra, que ele está em algum lugar aqui, quando eu conversei com ele e ele me contou a história de levar um sistema de missão crítica para o mobile, isso me dava dúvidas, né? Como é que 2 pessoas que eu considerava inteligentes conseguem decidir ir para uma plataforma nova, totalmente... E aí eu comecei a ir atrás de o que está acontecendo no mundo de mobilidade, né? Então, para eu responder essa pergunta, né, a W5 faz aplicações de SaaS, aplicações de mobilidade, produtos. Por que ir para a mobilidade, né? Aí eu comecei a olhar o que está se falando na mídia sobre mobilidade. Então, tudo que você lê hoje em dia só se fala nisso. Os negócios vão adotar dispositivos móveis, o comércio eletrônico vai crescer 3 dígitos, 2 dígitos. O mundo de varejo está mudando por causa que a pessoa tem o celular na ponta da mão. E as principais tendências de 2013 do comércio eletrônico apontam o mobile como sendo a primeira grande tendência, né? Se a gente vai atrás dos números, o que está acontecendo no mundo? Então, o que é mobilidade? É celulares e tablets, né? Se a gente vai atrás dos números, a gente consegue ver algumas coisas impressionantes, né? Android, o ano passado, passou a Apple e está indo embora em termos de mercado, mas os 2 líderes continuam sendo esses daqui. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente olhar Android, vendeu mais de 200 milhões de celulares o ano passado, né? E é uma curva que não tende a parar de crescer. Se a gente olha os celulares, entre o iPhone e o Galaxy, eles dominam 60% do mercado. O resto, esses 40%, são 4 mil modelos que tem disponíveis. Então, assim, esse número aqui de você atender esse mercado é um mercado significativo. Você está com uma boa parcela. Se a gente vai no mundo dos tablets, isso se inverte um pouco. A Apple é líder, vamos dizer, quase que absoluta. Em segundo lugar está o Android. E eu separei a Amazon aqui, porque é um tablet que vem crescendo muito forte. São os 3 grandes players. Então, ou seja, o Galaxy conseguiu passar, a Samsung conseguiu passar o iPhone, mas, em termos de tablet, o iPad continua único. E se a gente olha no mundo, o que está acontecendo com os celulares versus telefonia fixa versus banda larga, vocês vão ver que os celulares estão exponenciais e a telefonia fixa parada, né? Esse gráfico é infeliz porque na banda larga aqui ele tem um pico aqui para 2012, ou seja, a banda larga está disparando como as pessoas querem Wi-Fi para se conectar nas suas residências, no seu trabalho. Então, isso é uma coisa que vem crescendo, enquanto que a telefonia fixa continua parada. Vou falar rápido do Facebook. O Facebook, para mim, é um mistério, algumas coisas do Facebook. Os números são todos astronômicos, né? Mais de 1 bilhão de usuários. Uma coisa interessante é que 58% retornam diariamente, ou seja, 580 milhões de pessoas voltam todo dia no Facebook. Não importa para fazer o quê, se é útil, se não é essa discussão. Mas tudo é muito grande no Facebook, né? No Brasil, a gente tem 67 milhões de usuários, onde 51% voltam diariamente.
e 20 milhões desses usuários, ou seja, 1/3, estão no mobilidade. O que me interessa, outra coisa interessante é que as pessoas ficam, a cada 4 minutos que elas usam a internet, 1 minuto elas ficam no Facebook. E o Facebook passou a quantidade de tempo que uma pessoa, versus telefonia celular, que deveria ser para que serve um celular, as pessoas consomem mais tempo no Facebook que falando no celular. Mas o número que me importa é esse aqui. 45% das pessoas acessam o Facebook via celular. Ou seja, estamos falando de 260 milhões de pessoas que acessam todo dia o Facebook através do celular. Informação inútil, mas 40% dessas pessoas que voltam acessam os Facebook no banheiro. Então, assim, são estatísticas. Indo atrás dos números, tenho certeza que nessa sala esse número é muito maior, mas na média, 40% das pessoas usaram o telefone nos últimos dias, e 73% saem de casa com o celular. E onde ele é usado, se a gente pegar as funções básicas de um celular, muito provavelmente todo mundo usa isso. Todo mundo usa essas funções básicas. Só que o celular passou a ser usado para mais coisas. Redes sociais, mecanismos de pesquisa, de compra. E onde ele é usado numa série de lugares. Casa, trabalho, trânsito, compra, shopping. Ou seja, ele passou a entrar no cotidiano das pessoas. Vou falar do meu caso específico. Eu tenho 3 aplicações que eu uso. Uma que controla o sono. Parece estranho, mas você pega o celular e deixa ele jogado na cama e ele te faz um gráfico te dizendo como é que está teu sono. E ele tem até um mecanismo que, se você acorda, ele te faz uma pergunta matemática para saber se você está realmente acordado ou não. Nunca respondi, então não sei. Te mostra estatísticas e o mais interessante é que ele faz um gráfico desse tipo. Então, toda vez que você se mexe, ele dá esse pico Então, nesse caso aí, eu tenho um sono profundo de 89%. Né? Se a gente vai num dia pré-evento, acontece essas coisas. Você tem uma noite um pouco mais conturbada. Outro que eu uso é o de corrida, que é para controlar as corridas. Então, não é especificamente esse, eu uso um outro software que eu troquei, mas, no fundo, eu estou usando para uma tarefa cotidiana o meu celular. Né? Você. E a outra é o PesoBook, que a gente usa, o nosso amigo Luchini usou bastante, para controlar peso. Né? É uma outra utilidade que você dá ao celular. Ou seja, o que eu queria passar com isso é que o celular entrou na vida das pessoas de uma forma brutal nos últimos 2 anos. Ou seja, as pessoas andam com o celular, as pessoas que estão aqui nessa palestra estão acessando o Facebook, estão tirando foto com o celular, estão se conectando. Então, o celular passou a ser uma... e se a gente vai para as apps, né, falar esse uso contínuo das pessoas gerou um mercado de apps monstruoso. Então, as 4 principais lojas, que é a Apple Store, a do Android, a do Windows e a do BlackBerry, esses são os números de aplicativos. Se eles são exatos ou não, isso muda todo dia, órgãos diferentes dão números diferentes, mas o que importa são as ordens de grandeza. Tanto a Apple, por ter os celulares, como o Android, elas são, vamos dizer, elas empataram em número de aplicativos. Ou seja, tem muitos aplicativos. Pensar que você tem 800 mil aplicativos, né, é muita coisa. Mas o que importa com isso é que você tem muitas escolhas e cada vez menos tempo para usar esses aplicativos. Então, o que aconteceu com esses aplicativos? Existe um negócio que eles chamam das zombie apps, que 60% das aplicações da Apple Store nunca foram baixadas. Ou seja, estamos falando de 500 mil aplicações que ninguém baixou. Não é que ninguém. Eles fazem uma contabilidade que, abaixo de 10 downloads, eles consideram que a aplicação nunca foi baixada. Porque você conta para a tua mãe, para o teu amigo, esses baixam, mas... Ou seja, então, quando a gente fala que tem 800 mil aplicações, no fundo não tem 800 mil aplicações. No fundo, você tem 200 mil aplicações úteis lá. Mas é um número que vem crescendo. O que importa é como a gente fazer para não estar nesse cemitério das apps. A gente fazer uma app só para alegria e está lá. Uma coisa interessante é que 70% dos usuários que viram uma aplicação, eles não voltam nunca mais para aquela aplicação. E eles dizem que você tem entre 1 e 5 minutos para convencer o usuário no celular.
tá, a usar o teu aplicativo. Então, se ele der erro, se não for bom, se travar, o usuário não vai voltar nunca mais para aquele teu aplicativo. Tá? Então, isso é um fator importante para pensar. O que a gente tem que fazer para não estar nesse cemitério é lidar com uma aplicação de mobilidade como você lida com qualquer produto sério. Porque às vezes a gente acha que a gente vai fazer brincadeira com o celular, né? Então, fazer um business plan, esse é um livro que eu recomendo todo mundo ler, esse Business Model Generation, que explica passo a passo tudo o que você tem que fazer numa página, desde partners e tal. E eu selecionei alguns que eu uso, que eu decidi usar para eu decidir se eu devo fazer um aplicativo ou não. Só que, para isso, eu queria mostrar para vocês um vídeo, é um vídeo, tem 2, 3 minutos, que é desse cidadão, Derek Sivers, do TED, que ele fala como é que um movimento, para você ter massa crítica, ele começa. Tá? Então, eu vou passar para vocês, e eu tirei o áudio. E eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos o que acontece. Então, o vídeo o que mostra? Mostra um show que está acontecendo, tem um gramado e tem um cidadão, que a gente denomina ele, que é você olha assim, ele é um maluco, porque ele está tendo uma ideia que não parece convencional com o resto do pessoal. Eu trouxe esse vídeo porque normalmente quem lança uma ideia é assim. Você está sozinho, as pessoas não acreditam em você, todo mundo não vai funcionar, até que você consegue um seguidor. Uma pessoa que acredita em você e fala, eu gosto da ideia, eu vou seguir essa ideia. E eu sempre brinco que os seguidores são mais importantes que o líder em si. Porque são os seguidores que transformam o líder de um lunático para um líder. Porque até ele não ter líderes, ele era um lunático. A partir do momento que ele tem seguidores, ele passa a ser um líder. As pessoas olham e falam, nossa, que legal. E como as pessoas não gostam de ficar sozinho nessas sequências, as pessoas gostam de chamar os amigos. Falar, olha, não me deixa sozinho aqui, eu estou ridículo, está todo mundo me olhando, então vem comigo e fala que você usa junto com isso. Só que o que acontece com isso é que, se vocês olharem, assim, isso continua muito ridículo, né? Você, sentado, tenho certeza que todo mundo aqui está olhando e falando, nossa, eu nunca estaria aí. Só que os seguidores começam a vir. E os seguidores que começam a vir, eles já não percebem mais quem é o líder. Eles já estão seguindo uma ideia e estão seguindo os seguidores. E se você olhar, chega um momento que é o que eu chamo de massa crítica, de momento, é onde você quebra a barreira. Onde o que acontece é que o ridículo passa a ser não estar dentro. Então as pessoas começam a aderir de uma forma exponencial a isso. Quem começou, quem foram os primeiros seguidores, isso não importa muito. O que importa é o que está acontecendo com o movimento. Esse movimento de você ganhar seguidores, é isso que acontece. Chega uma hora, todo mundo quer estar na onda, ninguém mais sabe o que está. O segredo é você conseguir chegar nisso. O líder deixar de ser um lunático e passar a ter seguidores, e chega uma hora que isso é exponencial. Quem viu a rede social, viu que o Facebook demorou uns 3 anos para conseguir essa rampa, mas depois que ele conseguiu, o mesmo tempo que ele levou para chegar em 500 mil seguidores, ele chegou para ter 1 bilhão. Então foram uns 3 anos e 3 anos para ele chegar nessa diferença. Bem, eu queria mostrar isso porque isso tem muito a ver com isso quando você vai desenvolver um aplicativo, né? Então a primeira coisa que você tem é a ideia. Então, usando os meus filósofos aí, a gente tem um negócio que a gente usa, eu tenho um amigo japonês, que ele chama Ikeda, e ele é mais ocidental que todo mundo aqui junto, né? E eu brinco com ele, um dia a gente estava falando sobre apps, e ele criou um toró de parpite, que ele chama, né? Que é, a gente se reúne para falar qualquer coisa. E quem a gente junta pessoas diferentes, com backgrounds diferentes do mercado, um trabalha em logística, outro em TI, outro é advogado, para criar situações. E foram daí que saíram as ideias dos aplicativos que a gente está fazendo hoje, né? Desse grupo que a gente está fazendo, que são 2 grupos que eu participo, e mais os filósofos que a gente começou a fazer, porque essa colaboração é o que importa.
E a ideia nada mais é do que você tem uma ideia em mente que você quer desenvolver, que nem sempre vai ser aquela ideia no final que vai acontecer. Tenho certeza que quando o cara estava dançando lá, ele não tinha ideia que ia virar uma dança, ou Gangnam Style, essas lideranças que chega uma hora, entra no momento crítico e cresce. O que vocês têm que fazer é desenvolver uma ideia e correr atrás dela. Mesmo que você seja um lunático. Você tem que acreditar e falar, não, eu acredito na ideia, vou mudar ela no tempo, mas que tipo de aplicação vocês vão ter que decidir, se vocês estão integrando empresas, integrando com o consumidor. Isso é uma coisa importante de saber. Quem é o teu cliente? Fazer marca, logo. E um fator importante, vocês vão ter que decidir de antemão se a aplicação de vocês vai ser só mobile, ela vai rodar só no aparelhinho, ou se ela também vai ter um back-end web. Isso é importante decidir, porque tem aplicações que rodam só no mobile, mas tem aplicações que você vai ter que ter nas duas plataformas. A outra coisa importante é diferenciais. E aí o Denis, para mim, é o filósofo principal, porque ele sempre me conta uma coisa que, quando ele vai entrar numa ideia, alguma coisa, ele sempre gosta de fazer algo que ninguém está fazendo. Então, um mercado novo. E como é que você se diferencia? Você pode se diferenciar de várias maneiras. Ou em funcionalidades, você agrega mais funcionalidades, ou em preço, você tem um preço muito melhor, ou você está oferecendo algo totalmente novo, diferente para a pessoa. Mas isso é uma coisa importante de você saber. Os diferenciais é o que você vai usar. Os argumentos de venda para você vai convencer os seus seguidores, a ter os primeiros seguidores. Então, isso precisa estar muito claro para você. Outra coisa importante é saber quem é teu público-alvo. O teu público-alvo nem sempre é aquela pessoa que paga. O teu público-alvo, você tem que saber quem são os teus seguidores. É essa pessoa que eu quero conquistar, mesmo que quem esteja pagando a conta seja outra pessoa ou outra empresa. E tem um grupo de usuários, esses principais seguidores, os power users, que são aqueles 20% que fazem download e voltam. É nesses que você tem que investir. São aqueles seguidores que estão do teu lado, aqueles que estão dançando com você, que é essas pessoas que você tem que investir e manter elas no negócio. Outra coisa importante para fazer desse MPV, o mínimo produto viável, alguns chamam de good enough, outros chamam de versão 1.0, nesse mundo de mobilidade, o segredo é você lançar uma aplicação o mais simples possível, mas que ela seja viável para o usuário. A equação não é fácil, né? Não é fácil de saber qual é o mínimo que você tem que fazer, mas correr atrás disso e tentar liberar uma versão rapidamente. Você tem que ter sempre em mente um roadmap das futuras aplicações. Saber as grandes coisas que você gostaria de colocar. Mas o importante é ouvir o teu cliente. Ele que vai te dar o feedback para saber para onde você tem que inclinar a tua aplicação. Então, você ouvir isso e sempre liberar versões pequenas e constantes. Tá? Outro conceito importante nisso daí é que você tem que tentar manter a sala cheia. Você tem que ter quando você lança um produto, você tem que dar a sensação de que a sala, você tem muitos usuários, ou que a sensação que a pessoa precisa ter é uma sensação de sala cheia. Você pode ser 15 usuários, 20, mas você vai ter que determinar quantos são aqueles que vai dar estabilidade para a tua aplicação. Tem o caso famoso do eBay, que quando ele lançou o site nos Estados Unidos, ele tinha 1 milhão de produtos para vender. Ou seja, quando ele lançou o produto, a sala estava totalmente cheia já, pronta para ser comprado os produtos. Então, você precisa ter isso. Aplicações de rede social, por exemplo, a grande dificuldade delas é isso. Porque enquanto não tem um grande volume de usuários, você não tem amigos, você não tem conexões. Então, é importante pensar nisso. Como o início que eu preciso dar para a sala se manter cheia. E, diferente do público-alvo, porque às vezes a gente confunde isso, uma coisa é quem é meu público-alvo, quem eu quero atender. Eu quero atender escolas, eu quero atender empresas, eu quero atender usuários de advogados. Outra coisa é, uma vez que você lançou a aplicação, eu preciso saber quem são aquela linha, a rede, que vai me dar seguidores mais rapidamente. Não é fácil pensar. Para mim, de todos eles, o mais difícil é como eu expando a minha aplicação, como rapidamente eu cresço para ter um aplicativo. Então, eu tenho que pensar, eu posso conquistar a rede através de marketing, fazer propaganda em revista, numa televisão, não importa, através de redes sociais, é o público que eu preciso, eu vou colocar no Twitter, no Facebook, ou através dos meus clientes, quem vai ser o meu parceiro. E eu acho que o mais importante disso é a parte de preço, porque
A grande dúvida que a gente sempre tem na mobilidade é: dá para ganhar dinheiro com aplicativos móveis? Então, assim, eu quero comentar só 3 casos aí de como de preço. Assim, o primeiro é aquele que você põe, que você tem que estar no celular hoje em dia. Como em 98, 99, você tinha que estar na web institucionalmente. Hoje você tem que estar institucionalmente no celular. Tem que ter um aplicativo lá. Esse você não vai cobrar nada, você está institucional. A outra maneira é vocês cobrarem na Market Store. Então, você vai lá na loja e fala: vou cobrar R$1, R$10. Se vocês olharem, tem gente que cobra já valores significativos. O mundo é tão criativo que tem gente, por exemplo, essa aplicação aqui, I'm Rich, ela custa $1.000 e o único que ela faz é baixar essa imagem para você ter no celular, para quando você chega um amigo teu, você mostra e fala: I'm Rich. E tem gente que paga. Essas aplicações vendem muito. E tem de tudo, tem até as aplicações que custam R$0,99. Você vai ter que decidir, mas é uma das maneiras de ganhar dinheiro, você tem um preço na loja. A outra maneira é através de banners. O mais famoso desse daí é o Angry Birds. Ele ganha, hoje, com esses banners que aparecem aqui nos aplicativos, ele ganha $2 milhões por mês, só no Android, com esses banners que ele coloca. Então, o público-alvo dele são as pessoas. Onde ele ganha dinheiro é esse segmento aqui, através de banners. A outra maneira, através de marketing, através dessa propaganda, é o que eles chamam de branded apps. Você tem uma aplicação com um selo de um fabricante. Um exemplo, por exemplo, essa é de torneio de tênis de Miami, que ela é free, você vai lá para ver os jogos, para ver todo o schedule, tal, só que ela tem um patrocinador, que é a SAP. Ela aparece em todas as telas, aparece. Ou seja, de quem patrocinou essa aplicação foi a SAP. Né, a SAP. E uma outra coisa importante aqui, esses números às vezes são meio agressivos, que é o Android hoje tem 50% do mercado e a Apple tem 42%. Então, se você vai desenvolver uma aplicação, você precisa saber exatamente que mercado você quer atingir. Esses daqui, assim, eu não gosto de falar dos menores, parece que a gente está desmerecendo, mas uma coisa importante aqui é saber que o Windows Phone está crescendo. Então, para quem está utilizando o GeneXus, pensem em ter a aplicação de vocês também na loja do Windows. Essa é a do celular que eu já falei. E o último modelo é o freemium. O que é o freemium? Alguém vai na rua e oferece abraços de graça e, de repente, vem alguém e cobra um abraço especial, eu te cobro $2. Ou seja, o que é o freemium? Tem uma parte que é free, mas quando você quer avançar um pouco, ele te cobra, já que você já está acostumado com aquela aplicação. Se a gente pegar aquela aplicação de sono que eu tenho, a aplicação é free. Mas se você quiser guardar na nuvem ou ter uma música de dormir, ele te cobra todos esses aplicativos extras para você adicionar nesse aplicativo principal. Então, ele tem uma parte free e uma parte premium. Bem, a outra maneira é a maneira de comissão. Você gera uma transação no teu aplicativo e você vai ganhar uma comissão sobre isso. Direta ou indireta, não importa. Tá? O Mercado Livre, ele ganha na transação que acontece. Bem, a gente está fazendo 4 aplicativos, um para padarias, um para micro doações, né, através do celular. O site chama Doando mesmo, doam.do. Um de perguntas, né, e respostas para aprendizado e uma para reconhecimento facial. Eu não vou explicar, vocês vão saber delas nos próximos meses. A ideia nossa é lançar uma dessas por mês, a partir de abril agora. A primeira que a gente vai lançar é o Q2L. Então, no Q2L, para vocês terem um resumo do que eu falei, é isso que vai acontecer. Então, ele é uma solução complementar ao aprendizado, a gente vai fazer um estilo Angry Birds, vai lançar 2 categorias esse mês, que é para aprender inglês e GeneXus. Quem são o meu público-alvo aqui são escola e empresa, GeneXus são vocês. O meu produto aqui eu vou lançar inglês básico, e aqui eu vou lançar Evolution 2. A minha condição para sentir que eu tenho sala cheia são 1000 alunos. Aqui eu ainda não tenho esse critério. A minha rede eu vou fazer através dos gestores de inglês. O gestor de inglês está ali, é o Renato, que ele dá aula no CPV. E, através da Artec, é onde eu vou conquistar a rede. E isso daqui vai ter um preço na loja, e esse daqui, muito provavelmente, também. A gente vai fazer alguma coisa free num período. Bem, eu queria mostrar para vocês o aplicativo. Eu só vou mostrar rapidamente, só para... Deixa ele ligar aqui. Eu quero mostrar... A gente está fazendo um aplicativo para
para Marina Silva, acho que todo mundo conhece a Marina, que foi candidata à presidência. Ela... Você pode filmar? Aqui. Então, é um aplicativo que ela está lançando um novo partido, que é a Rede. Eu sou apartidário, então sou puramente técnico, mostrando uma ideia da vida da Marina. Ou seja, você vai ter uma aplicação institucional e quem quiser fazer doação vai ter um botãozinho aqui que você vem na tela e faz a doação nesse aplicativo para a campanha dela. O outro aplicativo é esse aqui, que a gente está... Esse eu vou colocar... Bem, é o estilo Angry Birds, que você tem as categorias aqui, você escolhe a categoria e aparece as fases, aí você escolhe a fase, aparece as fases que você está, e você pode ir jogando, ir aprendendo e ir resolvendo questões. Eu estou na rede wireless, e vai aparecer a questão, vocês não conseguem ler, mas você pode ir respondendo e vai aprendendo, e ele vai te ensinando a usar o aplicativo. Tá? E quando você chegar no final, ele completa e te fala se você passou para a próxima fase ou não. Ou seja, é uma ferramenta para aprendizado e você receber perguntas aqui. Só para concluir, eu acho que tem 3 assuntos importantes que eu queria falar aí. A gente está num mercado recente explosivo, em crescimento. É uma revolução. A minha sugestão é igual a do William. Pense em desenvolver aplicativos, entrar nesse mundo. A gente tem uma plataforma de desenvolvimento que é o GeneXus. Eu acho que a gente tem que cobrar da Artec para essa plataforma crescer mais rápido e cada vez mais para a gente ter mais potência nos aplicativos. E eu acho que a gente pode usar muito bem a comunidade para gerar ideias e convencer. Quem quiser conversar comigo, eu estou à disposição para esse mundo, né?